Olá, eu sou Ivan Júnior. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje, nessa manhã de domingo, eu resolvi vir da minha própria casa para conversar um pouquinho com você sobre o que é a realidade da vida. Nós, seres humanos, sempre questionadores, buscamos principalmente através de duas fontes de informação, a religião e logo após a ciência, para tentarmos encontrar respostas sobre as perguntas essenciais que sempre fizemos em toda a história da humanidade. De onde viemos, para onde vamos, quem somos. O que é, na verdade, a realidade da vida, a essência, o propósito da vida. E o que eu tenho para compartilhar aqui com vocês sobre a minha própria experiência nesse canal, eu vou ensinar e mostrar para vocês diversas técnicas que vocês podem aplicar em suas vidas, de forma que vocês sejam e sintam-se como os criadores de sua própria realidade. E sim, isso é possível. Existe um meio para isso. O problema é que quando crescemos vivenciando o meio em que fomos inseridos, cada um em um meio diferente, uns de forma mais abastadas, outros, como a mim mesmo, em famílias mais humildes. E aquele meio, ele irá influenciar em nossas mentes, criando, através do próprio meio em que estamos inseridos, ele vai determinar e criar os primeiros momentos, as primeiras sementes de informações na nossa mente. Se não tivermos outras fontes de conhecimento que nos digam que aquela realidade a qual fomos inseridos fisicamente, ela pode ser mudada para a realidade que desejamos. Se alguém não nos contar isso, ou se nós não acharmos essa resposta de alguma maneira, a nossa vida será ditada através do meio. E esse meio irá formar o nosso subconsciente, que se condensará em realidade. Meus nobres amigos, é dessa forma que a vida funciona. Simplesmente dessa forma. Mas será que nós precisamos estar presos a essa realidade exterior a qual fomos inseridos? É isso que eu vou compartilhar com vocês, que não, na verdade, esse é o maior propósito de nós estarmos aqui. Esse é o maior propósito da vida. E se nós nascemos em uma família pobre, em uma família humilde, com pais viciados, cheios de problemas externos, graças a Deus, agradeçam. Porque essa é a oportunidade que o universo está te dando de você ter nascido em um local e você ser o responsável pela mudança daquele ambiente exterior. Então, o que eu digo para vocês é: não permitam que o ambiente exterior determine
a sua vida, o seu interior. Não. Faça com que, permita com que o seu interior, a sua vontade, o seu desejo possa mudar aquele mundo exterior. E os seus pais, seus avós, a sua família, que tanto precisa de ajuda e que não tiveram essa informação, você veio, você nasceu para mudar a vida deles, para mudar a vida da sua família. Você pode, você tem essa força. Então agradeça por isso. Eu vou contar para vocês uma analogia muito interessante, que quando nós somos crianças, você pode perguntar a qualquer criança, seja ela filha de pais ricos, filha de pais pobres, mas pergunte a qualquer criança o que ela quer ser quando crescer. Todas elas, cada uma delas, terá um sonho, uma vontade, um desejo. Umas irão dizer, eu quero ser médico. Outras irão dizer, eu quero ser aviador. Outras irão dizer, eu quero ser artista. Outras irão dizer, eu quero ser um jogador de futebol. Elas terão um desejo e elas verão essa possibilidade, porque a criança é como se estivesse num terreno plano e ela consegue enxergar o futuro dela. Porém, quando crescemos e começamos a sair um pouco daquele mundo interior, daquela magia, daquela realidade, qualquer realidade que podemos criar, nós começamos a entrar num buraco. E esse buraco profundo não nos permite mais ver o que está ali na nossa frente. Mas aquele buraco tem uma escada. Porque o universo sabe, entende que nós entraremos nele em alguma fase de nossas vidas, quando nós começamos a crescer. Existe uma escada ali. E as pessoas irão ver aquela escada e irão subir, tentar subir naquela escada. Basta subir que você irá chegar no topo da planície, do plano onde você estava, e você conseguirá enxergar novamente aquilo que você pode criar. Mas quando você começa a subir a escada, outras pessoas que estão no seu meio começam a te puxar para baixo, a puxar sua perna, puxa a sua roupa para baixo e não permite que você suba. Se você não tiver força o suficiente para vencer aquela resistência que insiste em te puxar para baixo, para que você seja mais um dentro daquele buraco, você não conseguirá mais enxergar aquela realidade à sua frente, que é o seu momento presente, que determinará o seu futuro. E a sua realidade será a mesma de todas aquelas pessoas, de todo aquele mundo exterior que está preso naquele buraco. Você não consegue mais enxergar que o universo é todo seu. Tudo é possível para você. Lá em cima, se você conseguir alcançar, chegar naquele plano de novo, você vai ver que todas as realidades são possíveis. Mas de lá de baixo, quando você olha para cima, você só vê as estrelas. E você acha que aquelas estrelas que lá estão, o Sol, a Lua, todos os planetas e satélites que lá estão, eles estão desconectados da sua realidade aqui nesse planeta. O segredo para você, meu amigo, está lá,
do topo, na planície, onde você era criança. E quando você era criança, você conseguia enxergar as suas possibilidades, porque você podia criar. Eu vou revelar aqui para você, de primeira mão, algo que eu nunca havia conversado com ninguém antes. Porque eu quero que você saiba, não através de uma teoria, através de uma filosofia que contaram, mas sim através de uma história real, através da minha história. Eu, vindo de uma família muito humilde, muito pobre, que me dizia que eu tinha limitações, que eu deveria ter limitações financeiras e que eu não podia sonhar. Mas eu resolvi acreditar em mim, acreditar no meu potencial. Foi quando, conversando uma vez com o meu tio, o qual eu pescava junto com ele, em pesca artesanal, para garantir o alimento da minha casa, da minha mãe, da minha irmã, que moravam comigo. Em certa ocasião, eu disse para ele que eu queria ser engenheiro, que o meu sonho era ser engenheiro. Ele disse que aquilo era bobagem e que eu precisava esquecer aquilo e focar na minha realidade. Porque ele queria que eu acreditasse, não por culpa dele, mas pelo que ele acreditava que aquilo que nós vivíamos, nós deveríamos aceitar como realidade nossa. Eu não discuti com ele, até porque eu precisava do trabalho que ele me dava. Eu era um jovem de 15, 16 anos, mas eu resolvi não acreditar. Eu resolvi não aceitar que aquela deveria ser a minha realidade. E eu estudei e continuei estudando, e o resultado foi que, sim, eu me tornei engenheiro, sim, eu abri a minha própria empresa, sim, eu fiz pós-graduação, sim, eu fiz mestrado, e eu mudei a minha realidade. Agora eu digo para vocês, não apenas porque eu fiz alguma coisa em ação, mas porque eu havia construído aquilo na minha mente. Porque eu havia acreditado e aceitado que eu podia ser o que eu desejava ser. Porém, e aqui vem uma revelação que eu nunca conversei com ninguém, reduzimos as nossas vendas. E eu vi que aquele momento não era um momento de se lamentar ou um momento de se preocupar. Era algo que o universo estava me dando como presente para que eu pudesse mudar a minha vida. Isso por quê? Porque eu já tinha alcançado o que eu desejava. Eu já tinha alcançado o topo. E eu precisava então fazer algo novo. E esse algo novo era contribuir, compartilhar com você, que você também pode. Foi então que eu decidi escrever o meu primeiro livro, O Físico, o Rei e o Rabino, onde ele conta uma história de superação e que envolve os principais questionamentos de nossa vida. Após eu ter escrito esse livro em 2023, escrevi e publiquei em tempo recorde, porque eu comecei a trilhar, eu comecei a subir aquela nova montanha que eu queria alcançar,
eu resolvi viajar para Santiago de Compostela, porque esse livro ele foi feito baseado no caminho de Santiago de Compostela. No caminho que o físico, o rei e o rabino fazem da França até a Galícia, na Espanha, onde fica a Catedral de Santiago. Cheguei, então, na França, na cidade de Saint-Jean-Pied-de-Port, com muita dificuldade, porque é uma cidadezinha bem no interior, que fica nos pés dos Pirineus, que é a cadeia de montanhas que separa a França da Espanha, uma cadeia de montanhas de 1.600 metros de altitude, e que depois, ali mais na frente, eu viria que seria muito difícil, um caminho muito difícil de se fazer, mas eu não sabia o que estava à minha frente, eu não sabia o que me esperava. E eu segui o meu primeiro dia, caminhei por 30 quilômetros, num caminho solitário, sem ninguém comigo, mas que serviu para que eu estivesse fora daquela minha realidade externa. E com isso, eu tivesse a possibilidade de se conectar com o meu próprio interior, comigo mesmo. No meu segundo dia, eu comecei a subir as montanhas. Entrei num caminho de trilha muito difícil, dentro de uma mata muito densa, entre árvores e cachoeiras, e a montanha, e uma trilha, que era um caminho muito estreito, que dava para um precipício, e que eu me achei perdido. Mas foi nesse momento que eu me achei perdido que 3 personagens apareceram para mim. E começaram a me guiar naquele difícil caminho montanhoso e íngreme e perigoso. E foram 28 quilômetros de subida, de uma subida muito difícil. E quando eu cheguei, finalmente, lá no topo, estavam eles, esses 3 homens, lá em cima, a uns 300 metros distante de mim, em uma placa que existe lá nos Pirineus, e eles estavam cantando, felizes, sorrindo, vibrando, como se nem tivesse feito caminho nenhum. Só que esses 3 homens eram mais idosos do que eu, tinham mais idade do que eu, eram mais velhos do que eu, e eu estava preparado fisicamente, eu tinha me preparado, eu corria todos os dias, de segunda a segunda, 10 quilômetros por dia. Eu me preparei muito fisicamente para aquele momento. Mas quando finalmente eu alcancei, eu não tinha mais pernas, eu não tinha mais joelhos. Na verdade, eu pensava em desistir antes, mas como eu ia desistir? Para onde eu ia? Como eu ia voltar? Eu iria ficar ali no meio do nada, no meio de uma mata fechada, eu não podia desistir. Eu não tinha essa opção de desistir. E aqueles 3 homens, aqueles guias, eles não deixavam eu desistir. E quando eu cheguei, e vendo aqueles 3 homens lá, vibrando, sorrindo, brincando, foi quando eu me ajoelhei e eu senti todo o poder à minha volta. Eu senti aquele momento preenchendo todo o meu corpo, o meu ser, o Espírito de Deus. E eu ouvi uma voz me dizendo, foi quando as minhas lágrimas caíram, e caíram incessantemente, e era Deus que falava comigo. Meu filho, eu sempre estive com você. Eu sempre estive do seu lado em todos os momentos que você precisou. Em toda a sua vida, as respostas sempre estiveram dentro de você, porque eu era as respostas. Para que você veio até aqui? Era só você ter buscado dentro de você. Agora,
meu filho, vá. Você já pode voltar e apenas confie, acredite que eu sempre estarei com você. E foi naquele momento que eu percebi que aqueles 3 homens que lá estavam eram Nicolai, Aron e Henrique. Os 3 personagens do meu livro, que eu havia escrito baseado no caminho de Santiago de Compostela, e que lá eles estavam. Eu havia criado eles no meu livro e eles se materializaram na realidade para me guiarem naquele caminho, naquele momento difícil. Logo após, no meu 3º dia, eu desci a cadeia de montanhas e depois caminhei por mais 30 quilômetros. No 3º, no 4º dia, e eu vi que não era mais necessário, que eu não precisava mais chegar até Santiago de Compostela, porque eu já havia encontrado ali, lá em cima, nos Pirineus, a resposta que eu precisava. E o que eu deveria fazer era estar aqui e compartilhar com você e mostrar para você que é possível, que você pode ser e alcançar tudo que você quiser, que você pode ter uma vida plena. Imagine alguns amigos que decidem escalar o Everest. Esses amigos se programam, se planejam, passam um ano nessa programação, juntando dinheiro, criando estratégias para aquela viagem, e depois desse um ano, finalmente esses amigos estão lá, no Himalaia, para começarem a escalar o Everest. Eles passam 10 dias subindo pela face norte. A face mais difícil, a subida mais difícil do Everest. Eles estão lá e enfrentam tempestades, enfrentam quedas de neves, arriscam as suas próprias vidas, mas eles não desistem, eles sabem, eles querem, eles desejam chegar lá em cima. E finalmente, após o 10º dia, após ter passado por muita dificuldade, eles alcançam o cume do Everest. E quando chega lá em cima, quando finalmente estão lá, batem algumas fotos, um olha para o outro, depois de alguns minutos, e falam: vamos descer? É sobre isso. A vida é sobre o processo. O que realmente valeu a pena, o que realmente fortaleceu aqueles amigos, o que realmente fez com que eles evoluíssem, qual realmente foi o processo, a experiência mais plena da vida daquelas pessoas. Não foi ter chegado lá em cima, mas foi o processo. Sobre o processo. É o processo que vai te tornar forte. É o processo que vai mostrar para você que você pode sair do ponto onde você está agora e chegar até onde você deseja chegar. Então, não se preocupe com o que você tem hoje materialmente. Não se preocupe com o que você é hoje, porque, na verdade, você é ilimitado. Porque você não apenas está conectado ao universo, você é o próprio universo, você é o próprio Deus que está dentro de você. Por isso você não tem limite. E se você acha que, eu não tenho dinheiro agora, eu trabalho num emprego que eu não quero trabalhar, porque eu preciso, porque eu tenho as minhas obrigações financeiras e isso me impede que isso e que aquilo, você está perdendo uma oportunidade mágica que a vida lhe dá para que você possa alcançar
objetivos maiores e que nesse caminho, nesse processo, que se você hoje acha que tem muita dificuldade, agradeça por isso, não reclame, não questione, não coloque palavras ou pensamentos negativos na sua cabeça, mas agradeça. Agradeça porque você tem pouco. Agradeça porque você é nesse momento que você pode, então, participar do processo e chegar a um outro nível. Porque, afinal, se você já tivesse tudo, hoje, qual seria o sentido da vida para você? Qual seria o sentido? Mas muito mais prazeroso é se você viver esse processo e você alcançar o que de fato você quer. E tudo isso, acredite, só depende de você. E é por isso que eu quero te convidar a vir comigo. Eu quero me doar para você para te acompanhar no seu processo, de onde você está até você chegar no seu objetivo. Eu quero te ajudar a fazer isso. Eu vou te ajudar gratuitamente. Não vou te cobrar nada por isso. Apenas se inscreva no meu canal. Apenas ative o sininho das notificações para que você possa receber gratuitamente esse guia, essa pessoa que eu me ofereço a ser para você, para estar do seu lado, como o físico, o rei e o rabino estiveram do meu lado quando eu mais precisei. E quando você finalmente alcançar o seu projeto, me conte como foi. Eu vou ter o prazer de ouvir a sua história, porque a sua história é o seu livro, e o seu livro vale muito a pena ser lido. Fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo.